Você sabe o que é isso? Isso é um livro. Você sabe o que é isso? É uma pilha de livros. Se você abri-los em qualquer página e já tiver aprendido o básico de leitura, que provavelmente a maioria de nós fazemos na nossa infância, você vai conseguir compreender todas as frases, palavras, parágrafos, páginas e capítulos, por exemplo, deste livro aqui. Mas você vai concordar comigo que isso não é suficiente para, de fato, compreender o livro. Imagina compreender depois este outro, e todo este resto de pilha que temos aqui em mãos. Por quê? Porque dependendo do que você faz na sua vida, você vai ter que lidar talvez só com 2, talvez você tenha que lidar com, como eu, 10 ao mesmo tempo, ou mais. E independente de você não ser obrigado a ler nada no seu trabalho, no seu estudo, fato é que livros devem fazer parte da nossa vida. Se ainda não faz a sua, lhe recomendo este canal, porque minha proposta é convencê-lo a entender que faz parte sim. Por exemplo, dessa grande pilha aqui, eu lhe recomendaria a você que não se interessa muito, depois da Bíblia, claro, mas eu acho que ela não conta tanto, né? Tem um motivo um pouco mais além para te recomendá-la. Mas, por exemplo, eu recomendaria para você Guimarães Rosa, mas talvez não recomendasse este livro específico de Adam Smith, ou talvez depois de muito tempo recomendasse, por exemplo, o 7º livro de Duna, em inglês. Então, perceba que o mundo da leitura ele é muito vasto, e para um livro religioso, depois filosófico, econômico, para uma literatura regional, para de repente comentário bíblico, como coordenar tudo isso? Porque, cognitivamente falando, lê-los aparentemente é o mesmo recurso que a gente usa, recurso de leitura. Mas quando você estuda bastante, um pouco de neurociência, você percebe, na verdade, que os processos de compreensão envolvem várias funções encefálicas, várias funções. Eu posso pensar tanto em termos de compreensão, em termos de raciocínio, em termos de funções executivas. Eu posso pensar também em termos de emoções, dependendo do que eu estiver lendo. Posso pensar na parte linguística, claro, também das áreas responsáveis pela linguística. E dependendo, eu também posso pensar em termos de linguística de ouvida, em termos de lida, em termos de falada, pronunciada depois de ser lida. Percebam que quando falo de leitura, por mais que seja só um tanto de letras que são símbolos arbitrários, inventados, juntados em palavras, que cada símbolo, às vezes, dependendo, tem um fonema, né? Vai ter um som diferente, juntados em palavras, isso tudo falando só de uma mesma língua. Tudo isso parece aí ser tão simples, mas no fim das contas, na hora que a gente vai colocar em prática para entender um livro, tudo isso muda. E muda também porque quando a gente fala de ler livros, uma coisa que eu acho que tem se esquecido é considerar essa leitura para além do momento que você está lendo. Então eu vou, por exemplo, pegar este livro que eu estou lendo aqui, que é uma ficção científica, Duna, o 7º livro de Duna. Perceba, já é o 7º. Então tiveram 6 outros livros atrás e não adianta nada eu estar lendo este daqui, se eu não me recordar, por exemplo, do que aconteceu nos últimos 6 livros. Mas aí que tá, eu tenho que me recordar de tudo, tenho que me recordar só de alguns tópicos. Será que eu preciso anotar alguns desses tópicos para poder fazer uma boa leitura desse daqui? Essas são algumas perguntas que eu comecei a me fazer. Por quê? Porque eu comecei a parar de ler um livro só ou 2, comecei a ter necessidade de ler mais que isso. Claro, isso vai variar dos seus empreendimentos, tanto em termos de estudo quanto em termos de trabalho. Mas independente, eu acho que em termos básicos, a gente sempre está exposto a muita leitura, muita leitura. Para a gente ser um cidadão consciente e lidar com as questões da vida, a gente tem que ter contato com os livros, porque eles são a forma mais magistral de conhecimento que a gente tem hoje em dia.
por mais que a gente tenha as aulas e tenha os professores explicando, tudo isso é baseado no que foi lido. Porque os livros, eles são a forma de pegar o conhecimento que é falado, o conhecimento que é construído e transformado. Por exemplo, eu posso ver um post ali no fundo e posso tentar entender alguma coisa pela imagem que ele representa, pelas palavras que estão escritas neles, pelo material de que ele é feito, como ele foi produzido. E alguém pode me explicar como se produz e tudo mais, como faz aquela pintura, como faz aquele desenho, aquele detalhe, que cor é utilizada. Mas isso se perde ou se transforma ou é alterado, porque quando a gente vai falando, a gente já não está fazendo uma cópia. Nossa memória não é uma cópia daquilo que a gente ouviu, mas é uma construção com base no que a gente sentiu. Então, se eu ouço você falando, eu posso, na hora de repetir, mudar alguma coisa. Só do fato de ser eu falando em outro momento, já vai ser uma transformação. Então, o que eu estou querendo dizer, os livros são muito importantes, e os livros são muitos. E os livros, eles servem para serem conservados prioritariamente nas nossas mentes, mas não sendo possível em algum lugar que as nossas mentes possam facilmente acessar. O que eu quero dizer com isso? Bem, não adianta você ler livros se você não armazena aquilo. Eu não falo de decorar um belo poema. Eu não falo de, acabou de ler um livro teórico filosófico e já saber explicar filosofia. Eu falo de que aquela leitura tenha feito uma diferença. Nesse sentido, ler livros é muito diferente de assistir filmes, por exemplo. Tem um papel muito mais ativo da nossa parte. Por mais que até os filmes e séries a gente também tenha que fazer um esforço para se lembrar, a questão dos livros ela é diferenciada. E a minha proposta de ter discutido todas essas questões aqui com vocês é apresentar vocês a este personagem aqui deste canal, que já produziu vários vídeos. Estou falando do Bibliotech, o leitor estratégico. Como o próprio nome diz, ele tenta se apresentar um pouco tecnológico, né? Até agora eu falei só de livros, né? Não falei nada muito tecnológico, mas é porque a minha proposta é de tentar criar esse armazenamento de informações em recursos tecnológicos, como uma database, né? Um Zettelkasten, um bloco, um centro de comando de notas virtual pelo computador, que muita gente faz com papel também. Mas lembrando que o tecnológico não necessariamente é aquilo que é eletrônico. O tecnológico, em termos de alguma coisa criada com base realmente nesse logos, nessa razão que a gente quando ser humano cria. E o leitor estratégico, porque de fato eu estou aqui apresentando para vocês livros, mas de uma forma um pouco mais pensada, um pouco mais, eu gostaria de dizer, sistematizado, mas não só porque eu estou sendo chato e quero fazer uma leitura detalhada por puro capricho, mas porque eu tenho entendido que ler é mais trabalhoso do que parece. É muito mais do que aquilo que a gente aprendeu ao longo do nosso desenvolvimento cognitivo, sabe? Vai muito além daquilo que a gente se acostumou na escola, porque não adianta nada simplesmente ler se eu não entendo, se eu não conservo, se eu não armazeno de alguma forma. E essa é a proposta, uma das propostas deste canal, apresentar para vocês um mundo de leitura, de livros, de narrativas, de um ponto de vista um pouco mais sistemático, no sentido de como interagir com o livro. É tecnológico no sentido de interação com os livros. Então, eu leio rabiscando, leio anotando, eu leio pensando, eu leio comparando, e depois de ler, eu reflito, eu anoto, eu guardo algo. Antes de ler, eu reflito, eu anoto, eu guardo algo. Então, percebam que não é simplesmente acordar mais um dia e continuar lendo mais algumas páginas do livro.
dependendo do tipo de livro, eu posso ser menos criterioso na minha sistemática, mas dependendo, eu posso precisar de vários marca-textos, por exemplo. Bem, tudo isso é algo que eu já comecei a falar num quadro aqui do canal, que eu tenho analisado um livro, 20 dicas, um livro chamado Lit, um guia de leitura para cristãos, mas como eu apresentei nesses vídeos, as dicas não são só para cristãos. Mas, de toda forma, nesse quadro que eu tenho criado de análise deste livro, em especial do capítulo 20 dicas para leituras de livro, leituras de não ficção, mas eu também apresentei leitura de ficção. E neste quadro eu tenho mostrado para vocês algumas técnicas de leitura, para a gente se apropriar mesmo daquilo que tem sido lido e não sermos passivos, né? Por mais que, como eu disse, a leitura ela já é a priori ativa, porque só de eu bater o olho nessas palavras aqui e eu não consigo compreender. Quando eu bato o olho e vejo as palavras se formando, se tiver na língua sua, você já vai começar a ler, né, na vozinha da sua cabeça. Claro, se for uma língua estrangeira, talvez você talvez não entenda inglês, vai ter dificuldade disso daqui. Mas se eu pegar uma outra língua aqui, realmente com fonemas, por exemplo, com símbolos, né, signos no alfabeto. Mandarim, por exemplo, japonês, o russo, talvez você já não entenda. Então, o que eu quero dizer é, isso daqui é algo ativo a princípio, mas tem que ser mais ativo do que o princípio. Você vai ler uma frase inteira, uma página inteira, e às vezes não vai ter entendido nada. Ou então você lê uma frase inteira, uma página inteira, um livro inteiro, entendeu, mas alguns dias depois, umas semanas depois, uns meses depois, esqueceu. Claro, com essas técnicas você não vai ser uma máquina que vai decorar tudo que você leu aí. Cada frase que passar pelo teu campo de visão, pelo teu processo de leitura, não vai ser armazenado na tua mente. O que eu quero dizer é que existem livros demais no mundo, tem muita informação que a gente precisa lidar sobre os mais diversos assuntos. Para lidar com tudo isso, precisa de estratégia, ok? Precisa de tecnologia. Quero apresentar para vocês, neste canal, este personagem, o biblioteca, o leitor estratégico. Quero apresentar para vocês que não é possível uma leitura bem eficiente. Eu não falo só de termos de ser produtiva, porque eu falo até de leituras pelo puro prazer. Essas nossas leituras, elas não serão dignas, não serão eficientes, não serão valorosas, não terão valor se a gente não se apropriar e se aproximar delas com tecnologia. Não precisa ser computador, mas eu falo de sim um lápis, uma caneta, em algum lugar. Eu falo de tempo olhando para aquelas palavras, repetindo-as e pensando o que elas querem dizer. Eu falo de conversar com outra pessoa sobre esses livros. Eu falo de você não simplesmente ler para a disciplina que você for ter na faculdade, não só de ler para aprender e naquele momento e passar no vestibular, por exemplo. Eu falo da gente ir além do que nos é proposto. Se a gente não pega essas palavras e busca ir além delas, nem aquilo que elas se propõem a gente vai alcançar. Porque são muitas coisas. Talvez naquele momento inicial de leitura você realmente se aproprie daquilo. Mas se você não chega preparado para a leitura e não sai da leitura mais transformado, essa leitura vai passar. Ela no momento vai fazer parte de você, no outro vai simplesmente sair. E isso é complicado, porque ler livro demora tempo. E se as nossas leituras não estão sendo valorosas, a gente está perdendo um tempo. Eu não falo só de já riqueza de produtividade. Eu falo de aproveitar a vida. Tudo bem? Eu acredito que nos aproximarmos dos livros com tecnologia, com técnica, com estratégia, é uma forma de aproveitarmos melhor a vida. Tanto para um livro de ficção, quanto para um livro, uma leitura religiosa da tua Bíblia, quanto para um estudo filosófico, econômico, quanto para algo bem específico regional, como Guimarães Rosa, e bem, tudo
o mais que você se propuser a ler. Então, só para finalizar aqui, lembrando vocês que neste canal, neste personagem específico, eu trago algumas análises mais específicas sobre alguns livros, algumas reflexões mais simples, como por exemplo já tivemos de notas de inverno sobre impressões de verão, tipo uma reflexão bem simples com vocês. Eu trago também algumas resenhas de livros que eu terminei, como eu fiz com Sagarana. Eu vou falar de algumas sagas também com vocês, como por exemplo de Duna mesmo, que eu estou lendo. Eu quero falar bastante de Duna com vocês. Vou falar sobre as dicas de leitura, como já apresentei. Quero trazer muito do que eu faço de técnica de leitura, tanto de anotação quanto de armazenamento, que seria um segundo cérebro com o Notion. Quero apresentar todos esses conceitos para vocês ao longo do tempo. E antes de finalizar, eu peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar o que você achou disso tudo, dessas minhas reflexões, dessas minhas bobagens aí, pensando sobre livros. Será que esse Panguá cativou vocês? E eu espero que sim, espero do fundo do coração que vocês tenham ficado aí empolgados com leituras de livros. Deixem nos comentários o que foi que vocês se interessaram, que livro que vocês querem ver, alguma dúvida, qualquer coisa, que eu fico muito feliz e muito disposto de servir vocês, tudo bem? O meu nome é Thiago Taitz, você acabou de assistir a introdução ao Bibliotec, o nosso Panguá responsável por falar tudo sobre leitura. Vou ficando por aqui, tenha um ótimo dia.